Olá, amigas e amigos. É um prazer poder revê-los virtualmente para que nós possamos dar prosseguimento ao programa de atualização do nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição da editora Atlas Gen. Hoje, com a atualização pertinente ao mês de março do ano 2023. Como sempre fazemos em nossos encontros, quero primeiro estabelecer com os senhores e senhoras nosso roteiro de aula. Quais são os tópicos importantes de atualização de Direito Constitucional do mês de março 2023. São 5 acordos interessantes do Supremo Tribunal Federal. Quero indicar quais são esses acordos, que processo, na verdade, discutiram essas questões, informativos do STF, que estamparam as decisões, para que então possamos passar em revista a cada uma delas. E, evidentemente, criar conexões com o nosso livro, verificar em que pontos poderá haver uma atualização e, na verdade, se ela tem impacto direto no conteúdo de nossa disciplina. Vejam só que nós iremos abordar, então, 5 questões que são essas, agora, na tela, estampadas. Primeira seria a atividade regulatória, ação direta de inconstitucionalidade 5906-DF, informativo 1085. Segunda, assentamento jurídico, ação direta de inconstitucionalidade 6500, Rio Grande do Norte, informativo 1086. Depois, agente penitenciário, ação direta de inconstitucionalidade 5076, de Rondônia, informativo 1086. Quarto, direito à nomeação, recurso extraordinário 1177699, Santa Catarina, informativo 1088. Por fim, plano de saúde, ação direta de inconstitucionalidade 7208, Mato Grosso, informativo 1088. Desde informativo 1085 até informativo 1088, tiremos então 5 acordos. Aliás, de plano, é interessante abordar, nós tiremos um caso tomado em controle concreto incidental, que é recurso extraordinário, de número 1177699. Mas também abordaremos 4 ações diretas de controle abstrato principal, as 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas julgadas em seus méritos. Aliás, que tem os números 5076, 5906, 6500 e 7208. Começa então com a regulação. Ação direta de inconstitucionalidade 6906-DF, formativo 1085. Essa questão é uma questão interessante, porque discute status normativo das normas regulatórias, que é o tema visto por nós em nosso curso de Direito Constitucional, na parte pertinente à intervenção do Estado no domínio econômico e a redução dessa intervenção. A pergunta é a seguinte: se sabe que regulação é a atuação própria da sua agência correspondente. Se sabe também que é uma atuação normativa, principalmente técnica, a cargo dessas agências. A pergunta é: que status normativo tem essas normas? O status é infraconstitucional ou o status é infralegal? A norma vale como lei, status infraconstitucional, portanto pode inovar a ordem jurídica, ou a norma vale como decreto, status infralegal. Não teria, portanto, o condão de inovar a ordem jurídica. Que status a norma possui? A norma regulatória, que isso, na verdade, envolve a Lei 10233 de 2001, artigos 24, inciso 18 e 78A. De modo especial, essa lei regula a NTT, transporte terrestre, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a discussão da validade desse tipo de norma. É bom lembrar que a doutrina, no nosso livro, a gente expõe isso, há uma controvérsia muito clara sobre essa matéria, status normativo das normas regulatórias. Há a posição de alguns autores que entendem que esse status é infraconstitucional, ou seja, o status é legal, equivalente, portanto, a uma lei. O argumento basicamente é o seguinte: nossa Constituição trabalha com regulação em 2 passagens. No artigo 21, inciso 11, em tema afeto à telecomunicação, e no artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º, em tema atinente a petróleo. As demais agências têm amparo na Constituição do Brasil sob a forma de princípio, não sob a forma de regra. Fato é que regras são 2. Telecomunicação, no artigo 21, inciso 11, e petróleo, no artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º. Então, a construção seria a seguinte: as normas, na verdade, produzem degradação do nível hierárquico, ou seja, as demais normas legais sobre aquelas matérias têm um nível hierárquico degradado, rebaixado a um status inferior, de tal modo que agora, sofrendo a colisão de outras normas, que são mais técnicas e mais novas, cedem perante essas normas. O argumento central seria a degradação do nível hierárquico da legislação das matérias sobre as quais possa haver regulação. O principal autor aqui, por exemplo, Alexandre Santos Aragão, que defende esse posicionamento. Autores, ao contrário, que entendem
que o status dado às normas regulatórias é um status infralegal, um status regulamentar, valem como decreto, não teriam como inovar a ordem jurídica. O argumento aqui seria outro. Não se nega que a nossa Constituição prevê a possibilidade de regulação. Não se recusa que as normas são essas. Os artigos 21, inciso 11, e o artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º. No entanto, se afirma que o efeito prático da regulação não é degradar o nível hierárquico, mas sim seria a fixação de um marco regulatório. Esse marco regulatório máximo seria a legislação, marco esse que não pode ser ultrapassado. Então, sai-se de uma ideia de degradação do nível hierárquico e cai-se para uma ideia de fixação do marco regulatório. Esse marco regulatório máximo seria a lei. Essa posição, por exemplo, pertence ao professor Alexandre de Moraes, que entende que, na verdade, as normas regulatórias têm status infralegal, são normas similares à regulamentação, embora haja uma distinção entre regulação e regulamentação, mas para efeito normativo não haveria distinção, e as normas valeriam como decretos. Fato que a questão foi levada já ao Supremo Tribunal Federal. O STF não é claro em relação à posição que ele toma, até porque eu já vi acordos do STF que afirmam que as normas regulatórias têm um status diferenciado. Mas não de modo claro se diz que status seria esse. Esse acordo aqui trazido, a DEI 5906, é tendencioso a entender que esse status é o status infralegal, um status regulamentar, similar, portanto, a decreto, embora haja uma separação entre regulamentação e regulação. É bom lembrar, regulamentação da chefia do Poder Executivo tem a forma de decreto, prevista por nossa Constituição no artigo 84, inciso 4º, parte final. Lá se fala que o presidente tem atribuição para sancionar, promulgar e publicar as leis. E se for o caso, pedir decretos para sua fiel execução. Para que nasça o poder regulamentador ou poder regulamentar dado ao chefe do Poder Executivo da União. Aqui se fala de regulação, que é outra coisa. O artigo 21, inciso 11, se faz presente, associado ao artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º. Não é atividade da chefia do Executivo, sim da agência correspondente, e não se expressa por decreto, sim por resolução da agência. Mas para efeito normativo de status, não haveria separação. Seria o mesmo status, igual ao status regulamentar. Idêntico, portanto, a decreto. Nesse acordo consta a seguinte frase, abre aspas, as agências reguladoras não podem, no exercício do seu poder normativo, inovar primariamente a ordem jurídica, sem expressa delegação. Não pode inovar a ordem jurídica, ou seja, o status não é legal. O status seria regulamentar. O acordo não fixa claramente essa posição, mas dá a entender que o status é o status regulamentador, não o status legal. Portanto, infralegal, não também infraconstitucional. Segue esse pensamento de Alexandre de Moraes, não de Alexandre de Santos Aragão. É uma ideia interessante. O nosso curso foi abordado na parte pertinente de ordem econômica, a redução da intervenção do Estado, domínio econômico. É importante da regulação. Outro caso interessante aqui citado tem a ver com acionamento jurídico. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade, número 6500, Rio Grande do Norte, informativo 1086. A questão envolve Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, artigo 88, caput. Também uma lei complementar estadual, número 424/2010, artigo 8º, e outra lei complementar estadual, número 518/2014. E a pergunta é a seguinte: é possível a criação de órgão que assessore juridicamente chefia do Poder Executivo, vinculado à PGE do Estado, que não se confunde com ela? Ou seja, em plano estadual, a advocacia pública deve ser dinamizada pela PGE do Estado, ou seria possível a criação de outro órgão diferente dela, mesmo que ela vinculado? Faço a seguinte questão. Em relação à União, a nossa Constituição admite uma bifurcação da advocacia pública. Existe a AGU, existe a PGFN. Para causas ligadas à execução fiscal, PGFN. Para as demais situações não vinculadas à execução fiscal, inclusive atividade extrajudicial, existe a AGU. A pergunta é, esse modelo se limita à União ou esse modelo se estende para o Estado? Em relação ao Estado, nossa Constituição menciona no artigo 132 que a advocacia pública cabe à sua PGE. Em relação ao município, não obriga a criação de carreira própria, mas em relação ao município nós podemos ter uma PGM, talvez até nós poderíamos ter uma nomeação em cargo de comissão de um advogado público, ou talvez até um contrato de serviço para o escritório privado de advocacia. Inclusive, a nova lei de licitações fala sobre isso. E não exige a licitação para tanto. Fato é que, em relação ao Estado, a Constituição obriga carreira. Agora, uma só carreira ou várias carreiras? Chegou a ver um caso similar levado à cognição do Supremo Tribunal Federal, certa feita, que era o caso de Minas Gerais. Em Minas Gerais,
o governo do Estado criou, no momento histórico dele, um órgão similar à PGFN para a execução fiscal estadual, ao lado da sua PGE. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Na época, o STF reconheceu a sua inconstitucionalidade. Nesse caso concreto, o Supremo Tribunal Federal mantém a sua posição e afirma o princípio da unidade da representação judicial dos Estados. Unidade da representação judicial dos Estados. Só pode haver um órgão, que é a PGE. Não se pode criar outro órgão. Em Minas Gerais, criou-se um órgão para o Executivo Fiscal. Rio Grande do Norte, outro órgão para outro fim. O fato é que não se pode criar esse órgão. Em relação à União, esse princípio não existe, até porque há dois órgãos diferentes. Em relação ao Estado, esse princípio prepondera. O princípio da unidade ou da unicidade da representação judicial da estrutura jurídica dos Estados. Só pode haver um órgão chamado PGE. Aliás, interessante porque há um outro informativo do STF, posterior a esse, que fala dos Estados não em relação ao Poder Executivo, mas em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Eles podem ter carreiras próprias? Podem. Em relação ao Poder Executivo do Estado, só pode haver uma carreira, que é a PGE. Também acho interessante, porque nesse caso concreto, o Supremo Tribunal Federal optou pelo afastamento do efeito repristinatório, que é um tema visto no nosso curso de Direito Constitucional, na parte pertinente, a ação direta em inconstitucionalidade, como técnica de decisão. Está expressamente no nosso curso. Afastamento do efeito repristinatório. O que é isso? Que o STF colocou em prática agora. Esse instituto está previsto na Lei 9868 de 99, no artigo 11, parágrafo 2º, parte final. Afastamento do efeito repristinatório. Tem que haver uma separação teórica entre o que é repristinação e o que é efeito repristinatório. Repristinação é a situação na qual existe uma lei. Uma outra lei revoga aquela lei anterior. Uma terceira lei revoga a segunda lei. Repristinação é fazer com que a primeira lei volte a ter eficácia. Isso é repristinação, prevista na Introdução do Direito Brasileiro, artigo 2º. Não é isso que se aborda aqui. O que se fala de efeito repristinatório é o seguinte: há uma lei. Supostamente, outra lei revoga essa lei anterior. Só que essa lei posterior é tida como inconstitucional. Declara-se a sua inconstitucionalidade. Incidente liminar ou definitiva. Efeito repristinatório quer dizer que a primeira lei volta a ter eficácia. Supostamente por outra revogada. Supostamente porque a outra seria inconstitucional. Isso é efeito repristinatório. É importante lembrar que esse efeito é automático. Basta que se declare uma lei inconstitucional para que automaticamente se aplique a lei anterior, que ela supostamente estiver revogada. Só que é possível que haja, de modo expresso, afastamento do efeito repristinatório. Então, fique claro, a técnica decisória não é o efeito em si repristinatório. Esse efeito é automático. Basta que se declare uma lei inconstitucional que automaticamente outra volta a ter vigência, que ela supostamente revogou. O que pode haver como técnica é, de modo expresso, o tribunal afastar esse efeito, para evitar que as duas se apliquem. Uma é inconstitucional, outra não é, mas é inconveniente que venha a ser aplicada. Então, o tribunal o que faz? Afasta o efeito repristinatório. Por exemplo, digamos que haja uma lei. Ela fixa salário mínimo num certo valor, valor igual a X. Há uma outra lei que reajusta esse valor em X mais Y. Digamos que se propõe uma ação contra essa última lei, fixou um novo valor de salário mínimo, X mais Y. Se declare esse dispositivo inconstitucional, pelo valor ser insuficiente, não atender a critérios como lazer, saúde, do trabalhador e da sua família. Aliás, critérios previstos na nossa Constituição, no artigo 7º, inciso 4º. Então, declara-se a segunda lei inconstitucional, seu valor insuficiente. Se não houvesse esse cuidado, seria aplicável à lei anterior, cujo valor, inclusive, é inferior. Então, o que faz nesse caso o STF? Declara a segunda lei inconstitucional e afasta o efeito com essa primeira lei, para não aplicar nenhuma nem a outra. Qual é a solução? Ou se cria uma terceira lei, um valor superior ao valor que a segunda lei fixava, que já era suficiente, não se cria lei nenhuma, e o caso passa a ser de omissão inconstitucional. E cabe ações para isso. De omissão inconstitucional, de vício por omissão. Aqui o STF utilizou esse fenômeno. Ou seja, entendeu que seria inconveniente aplicar a lei anterior, declarou a lei inconstitucional e afastou o efeito em relação à lei anterior. O que conduz o legislador a, de modo razoável, fazer uma outra lei que não consubstancie nem uma ideia nem a outra. Então é um caso no qual o STF utilizou essa técnica, afastamento do efeito repristinatório, expressamente. Sem contar que também esse caso é um caso interessante de norma constitucional e inconstitucional. Porque para a norma impugnada é da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Então, caso de norma constitucional e inconstitucional. O próprio STF assim entendeu. Aliás, é importante lembrar, e nosso curso também ser exposto, que no Brasil não se aceita norma originária inconstitucional, norma do poder constituinte originário. O acordo do STF fixou o precedente, que é a ADI 815. Agora, o STF admite norma derivada inconstitucional, federal e estadual, que é aqui o caso.
norma federal, quando veiculada por emenda ou revisão, que viole limitações ao poder de reforma constitucional, por exemplo, as cláusulas pétreas, ou norma estadual, nesse caso, que viole norma federal de reprodução do Estado obrigatória. É o caso. A Constituição Federal obrigaria que o Estado tivesse um só órgão para atuar em juízo em seu nome. O Estado que faz cria dois. Ou seja, é norma do Estado que viola a reprodução obrigatória pela Constituição Federal, gerando, portanto, declaração de inconstitucionalidade. Então, não só um caso raro no qual a STF optou pelo afastamento do efeito repristinatório, como também um caso raro de norma constitucional e inconstitucional, no qual reconheceu-se que norma estadual constitucional podia ser inconstitucional. Me refiro, então, a esse caso. Ação direta de inconstitucionalidade 6500, Rio Grande do Norte, informativo 1086. Também nesse informativo, ao terceiro caso, do agente penitenciário, ação direta de inconstitucionalidade 5076 de Rondônia, informativo 1086. Questão sobre concessão de porte de arma de fogo, agente penitenciário, por lei estadual. Refiro à Lei Estadual de Rondônia, 3230 de 13. A pergunta é: competência sobre porte de arma é federal? Ou poder-se-ia falar de competência própria do Estado em relação a porte de arma? Qual foi a solução que o STF deu? A norma é inconstitucional. Competência federal. É o artigo 22, inciso 1º, além do inciso 21. 22, inciso 1º, discute matéria penal e processual penal. Inciso 21, discute segurança pública. Essa matéria envolve segurança com repercussões penais e também processuais penais. A competência aqui, na verdade, é privativa da União. Se, na verdade, eu tenho uma norma estadual com esse teor, sem ter havido delegação por parte da União para o Estado para isso, é importante lembrar que o artigo 22 admite delegação. Em tese, ela seria possível. Nunca houve matéria de segurança pública, mas seria possível pensar nisso. Competência própria da União. Artigo 22, inciso 1º, associado ao inciso 21. E seria possível que ela delegasse ao Estado essa matéria. Porque o artigo 22, parágrafo único, vejam só, permite delegação por lei complementar em favor de Estado por parte da União, desde que ela especifique a matéria. Não houve essa delegação. Bom, se a competência pertence à União, que não delegou ao Estado essa competência, deveria ser federal a lei, não estadual. Se é estadual, tem condicional. Agora, esse artigo também é importante, esse caso é fundamental, porque é um caso no qual também o Supremo Tribunal Federal optou pela chamada inconstitucionalidade por arrastamento, que é um tema visto por nós no nosso curso também no tópico pertinente à ação direta de inconstitucionalidade. O que é arrastamento? Arrastamento é uma situação na qual se admite uma relativização do princípio chamado congruência processual. O que é isso? Congruência processual. Deve haver congruência, deve haver harmonia entre a pretensão e a prestação. A pretensão que se deduz perante o juízo ou tribunal e a prestação que se obtém dele. Devem ser congruentes entre si. Uma frase muito corriqueira que é a seguinte: a petição inicial, a denúncia ou queixa é um projeto de sentença ou acordo. Bom, petição inicial, denúncia ou queixa é a demanda. Demanda é o ato que deflagra a jurisdição. Demanda em ação penal chama-se denúncia, ação penal pública, ou queixa, ação penal privada. Demanda em processo civil chama-se petição inicial. Então, a petição inicial, a denúncia, a queixa, ou seja, a demanda, é o projeto da prestação jurisdicional, singular por sentença, colegiada por acordo. Tem a ver congruência entre uma coisa e outra. Em algumas situações, esse princípio, congruência processual, é atenuado, flexibilizado, relativizado, especialmente quando se aborda controle de constitucionalidade abstrato principal. Não só no tocante a causa pedir, mas também no tocante a pedido. No tocante a causa pedir, no nosso livro nós falamos, nas ações diretas de controle abstrato principal, a causa pedir é aberta. O que é isso? Causa pedir aberta. Quer dizer, não se vincula o tribunal ao argumento que o demandante utilizou, mas pode acolher a tese dele ou não. Pode acolher ou rejeitar a sua pretensão com o mesmo fundamento ou com outro. Inclusive, o argumento nem tem sido utilizado. A causa pedir é aberta. Não se vincula a argumentação feita pelo demandante, mas pode utilizar qualquer argumentação, feita ou não pelas partes do processo. Daí, causa pedir aberta, a relativização desse princípio. E também tocante ao pedido. E aí entra aqui o fenômeno, inconstitucionalidade por arrastamento. O que é isso? É um caso no qual um tribunal pode declarar uma norma inconstitucional sem que haja pedido, desde que haja uma relação lógica entre uma norma que foi pedida e ela. Então, por exemplo, digamos que haja uma lei, a Lei A. Essa Lei A cria um contrato. Depois surge a Lei B, que regula direitos e deveres das partes desse contrato. Então, a Lei A cria um contrato. A Lei B regula direitos e deveres das partes desse contrato.
Digamos que haja uma ação direta de controle abstrato principal contra a lei A, não contra a lei B. O STF declare a lei A inconstitucional. Por arrastamento, declara também inconstitucional a lei B, mesmo sem pedido. Porque é uma relação tamanho de dependência que eu posso presumir que não haveria a lei B sem a lei A. Então, se houver relação de dependência lógica entre duas leis, de tal maneira a fazer o tribunal presumir que uma não seria seguida sem a outra, mesmo que se peça que uma se declare inconstitucional, nada se impede que a outra também tenha sido como inconstitucional. Isso quer dizer arrastamento. Uma arrasta a outra. Uma relativização desse princípio. Congruência processual. É uma atenuação da ideia de que sempre a prestação se amolda à pretensão. Aqui vai haver prestação sem haver pretensão. Então, uma atenuação do princípio da congruência processual. Nesse caso, também aconteceu. Houve uma norma que não foi pedida, que foi pedida por inconstitucional. Porque o tribunal entendeu que havia relação de dependência clara entre elas e presumiu que uma não seria feita sem a outra. E arrastou uma sem pedido. Isso é possível em controle abstrato principal. Chama-se declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, que aqui também se deu. Outro caso interessante, agora no informativo 1088, tem a ver com nomeação. Me refiro a um recurso extraordinário de número 1177699. O caso é sobre nomeação de estrangeiro com professor aprovado com curso público em instituição pública de ensino. A pergunta é, pode haver nomeação de estrangeiro com professor? E a resposta que o STF dá é sim, evidentemente que pode. E proveu esse recurso, inclusive, para admitir essa posse em cargo público de professor em instituição pública de ensino. Nesse caso concreto, me parece que há uma norma geral ou norma especial que assegura essa posse, sem contar um tema visto por nós, nosso curso também, na parte pertinente de direitos fundamentais, que é a seguinte. Primeiro, há uma norma geral. Me refiro à nossa Constituição, no artigo 37, inciso 1º. Ela discute acessibilidade a cargos públicos. E lá se fala o seguinte, cargos públicos no Brasil são acessíveis a brasileiros natos ou naturalizados e a estrangeiros, desde que atendam critérios previstos por lei ou resolução. A regra é essa. Repito, cargos públicos no Brasil são acessíveis a brasileiros, natos ou naturalizados, e a estrangeiros, que é o caso aqui trazido, desde que atendam critérios previstos por lei ou resolução. Dividamos a regra em duas partes. Primeira, acessibilidade a brasileiros, natos ou não, e estrangeiros. E depois, atendimento a critérios previstos por lei ou resolução. Em relação à acessibilidade a brasileiros, natos ou não, e estrangeiros, é bom lembrar aqui o artigo 12, parágrafo 3º, cargos privativos de brasileiros natos. Evidentemente, quando eu falo que o cargo é acessível a brasileiro não nato e a estrangeiro, estou pressupondo não ser um caso do artigo 12, parágrafo 3º, porque se for, é reservado a brasileiro e brasileiro nato. Não se num cargo como esse, que é uma hipótese excepcional, são acessíveis aos brasileiros não natos, naturalizados e aos estrangeiros também, que é o caso aqui trazido. Não era um cargo privativo de brasileiro nato, não era um cargo previsto na nossa Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º. Em relação a critérios previstos por lei ou resolução, é interessante lembrar que se fala de resolução, porque pode ser um cargo do Poder Legislativo. Se for um cargo do Poder estranho ao Legislativo, Executivo, Judiciário, órgãos dependentes, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Contas, o critério é previsto por lei. Agora, se for um órgão do Poder Legislativo, baixa a resolução. Não vai se autoimpor uma lei para tanto. O Legislativo emite resolução com os critérios. Então, eu falo lei ou resolução, porque eu cogito da possibilidade de um cargo vinculado ao Poder Legislativo, quando a resolução não há, portanto, uma lei. Aqui também acho interessante lembrar o artigo 37, parágrafo 7º, que fala em cargos do acesso a informações privilegiadas. Ou seja, a lei, a resolução, eventualmente, podem fixar critérios de acesso a cargo público. No entanto, se o cargo der ensejo informações com privilégio, em pouco importa a forma de privilégio pessoal, financeiro, militar, pode que a legislação venha a ser mais rigorosa nesses critérios. E a tendência é essa. Então, o cargo, por exemplo, dá ensejo de informação privilegiada, economicamente falando, militarmente dizendo, politicamente cogitando. É natural que a legislação ou resolução preveja critérios mais rígidos para a acessibilidade a esse cargo público. É a norma de nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 7º. Além da norma geral desse artigo, inciso 1º, há uma norma especial, que também faculta que se entenda como procedente essa pretensão, que é a Constituição Federal, artigo 207, parágrafo 1º. Essa norma do artigo 207, parágrafo 1º, é específica para a instituição pública de ensino superior. Lá se fala que professor pode ser nacional ou estrangeiro, desde que é aprovado no curso público. E é o caso concreto aqui falado. Então, a norma especial para a educação superior
o artigo 207, parágrafo 1º, que também admitiria que a pretensão fosse julgada aqui como procedente. Nosso curso, também é importante lembrar, eu faço alusão específica a esse entendimento na parte alusiva a direitos fundamentais, quando nós discutimos o titular de direitos fundamentais. Se fala que no Brasil o titular pode ser brasileiro ou estrangeiro aqui residente ou não. E é bom que se diga que nossa Constituição, no artigo 5º caput, se fala que se dão direitos fundamentais por nossa Constituição, ela se dá a brasileiros e a estrangeiros residentes do país. E eu trouxe no nosso livro a afirmação de que o STF tem dado essa norma interpretação extensiva, onde se lê brasileiros e estrangeiros residentes do país, que, aliás, era o caso aqui tratado, e do mais além dele, se entenda brasileiros e estrangeiros residentes do país e estrangeiros em trânsito pelo território brasileiro. Ou seja, qualquer pessoa sob a autoridade da ordem jurídica brasileira. Quem está sob essa autoridade? Brasileiros, onde quer que estejam. Tanto é que no exterior brasileiro tem proteção consular, que prova que ele tem e carrega consigo a sua Constituição. Estrangeiros que aqui residam, estrangeiros que aqui transitem. Repara, o caso nem era esse, porque se havia professor residindo no Brasil estrangeiro. Mas mesmo que não residisse, se transitasse no Brasil, também teria o mesmo direito. E até vou mais longe, transitar a qualquer título, tenha ou não visto. Porque, para visto é uma formalidade migratória, ela não gera efeito imunitário. Não posso negar o direito à saúde, à propriedade, à vida, porque tenho ou não visto. Não é efeito imunitário. O visto tem efeito migratório. Posso talvez justificar a deportação, expulsão, por conta disso. Agora, não efeito que eu posso dar, na verdade, humanitário por conta disso. Repito, não é o caso. Até porque o caso envolve estrangeiro domiciliado no Brasil. Agora, mesmo que não fosse domiciliado, seria possível estender a ele esse direito fundamental de acesso ao cargo público, porque seria, no mínimo, transitando no Brasil estrangeiro. E nossa Constituição, pela interpretação que o STF deu, o artigo 5º caput, garante essa situação. E o último caso concreto tem a ver com o plano de saúde. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 7208, Mato Grosso, informativo 1088. Uma questão que o STF já julgou, mas uma questão importante, sobre o plano de saúde. Outra questão sobre competência. Caso específico é de uma lei estadual do Mato Grosso, que estabelece obrigações contratuais para operadores de plano de saúde em relação a pessoas com deficiência. Então, tem uma lei estadual mato-grossense que cria obrigações contratuais para plano de saúde em relação às pessoas com deficiência. E aí, qualquer forma de deficiência, sensorial, física, etc. O que importa é que, na verdade, aqui, o certo da questão é que é uma lei estadual sobre plano de saúde. A pergunta é, pode o Estado regular plano de saúde ou não? Outro caso alusivo à competência. Para ser específico, o caso envolve a Lei do Mato Grosso, número 11816 de 2022. Repito, Lei Estadual Mato Grossense estabelece obrigações contratuais para operadores de plano de saúde em relação a pessoas com deficiência. Pergunta é, a norma é constitucional ou não é constitucional? Não, a norma não é constitucional. E aí uma questão interessante que eu fixo agora. O STF entende que plano de saúde é matéria de seguro. E por ser matéria de seguro, seguro de saúde, competência obrigatoriamente é federal, previsto no artigo 21, inciso 8º, no artigo 22, inciso 7º. 21, inciso 8º, fala de seguro. 22, inciso 7º, repete seguro. Aliás, entre os artigos há duas diferenças. Uma eu já falei, outra eu falo agora. Uma eu já falei. O artigo 22 aceita delegação. O 21 não aceita. Nunca foi feito em tema de seguro também. Mas o artigo 21 é uma competência delegável, por isso ele é exclusiva. No artigo 22 é delegável, por isso é privativa. Embora não tenha havido, em tese seria possível ocorrer. Delegação do artigo 22. É uma outra diferença que o artigo 21 discute matéria administrativa. O artigo 21 é política pública de seguro. O artigo 22 discute matéria legislativa, é legislação sobre seguro. É uma outra perspectiva. Mas pouco importa, seja a perspectiva administrativa da política de seguro, seja a legislativa, a legislação sobre seguro, fato que seguro é matéria federal, com base na Constituição Federal, artigo 21, inciso 8º, e 22, inciso 7º. A norma, portanto, seria inconstitucional, já que era uma ação de inconstitucionalidade, foi procedente o pedido para reconhecer a invalidade da norma. Nesse caso, a Lei Mato Grossense 1186 de 2022. Enfim, amigas e amigos, são as principais questões levantadas por nós durante o mês de março de 2023, que geraram impacto no tema direito constitucional. São questões que envolvem competência, questões que envolvem regulação, questões que envolvem estrangeiro, direitos fundamentais e sua acessibilidade, questões importantes que têm impacto direto na disciplina Direito Constitucional, na atualização do nosso curso Direito Constitucional, 13ª edição, Atlas Gente 2022.
Voltaremos no próximo mês, mês de abril, para que nós possamos tecer comentários sobre novas atualizações agora que envolvam jurisprudência e, se for o caso, também legislação. Havendo emenda da Constituição, vamos comentá-la. Havendo leis complementares, vamos comentá-las. Especialmente comentaremos acordos do STF em matéria de direito constitucional. Muito obrigado. Até lá, então. Valeu.